Olá, boa tarde para você que acompanha mais o programa Pauta Livre aqui direto no Facebook do Bocão News. Hoje é quarta-feira, dia de sol em Salvador, dia ensolarado. E a gente recebe aqui no programa o diretor do CODECON, que é a Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor, Alexandre Lopes, e também o Gustavo Mercedes, que é da Rede Consumo Seguro e Saúde. A gente vai bater um papo, eles já estão aqui no estúdio, vai bater um papo daqui a pouquinho com eles. Mas antes disso, boa tarde a você, Diego. Boa tarde, Rafa. Boa tarde aos nossos entrevistados. Sejam muito bem-vindos. Pauta Livre entrando no ar nesta quarta-feira, 27 de setembro. Lembrando que você pode participar da nossa live deixando o seu comentário, deixando a sua dúvida, a sua pergunta, que a gente transmite aqui para o Alexandre ou para o Gustavo, que hoje vamos falar sobre defesa do consumidor, né? Voltando a falar sobre a defesa do consumidor. Semana passada já tratamos esse assunto com o PROCON e hoje recebemos aqui o CODECON e a Rede Consumo Seguro e Saúde. Lembrando, fique ligado também aqui no Pauta Livre. Durante o nosso programa você vai ficar sabendo, vai ficar por dentro aí dos destaques do Bocão News desta quarta-feira. Pois é, então vamos começar aqui com o Alexandre falando sobre o CODECON. Queria que você iniciasse falando qual o papel que o CODECON representa hoje. Aliás, é um trabalho que vem antes da defesa do consumidor, do direito do consumidor, ser tão presente na sociedade como é atualmente, não é isso? Boa tarde, Rafael. Boa tarde, Diego. Boa tarde, Gustavo, aos internautas. Dizer que é um prazer da CODECON estar aqui. Hoje que a CODECON está vinculada à Secretaria Municipal de Ordem Pública e a atividade da CODECON é justamente a defesa do consumidor no município de Salvador. Sim. Né? Visa justamente proteger de forma preventiva e até mesmo quando o direito do consumidor já está lesado. De forma preventiva, como é que a CODECON trabalha? Realizando diversas operações com a fiscalização, seja fiscalizando bancos, farmácias, supermercados, e já de uma forma com a lesão do direito do consumidor, quando o consumidor, por exemplo, comprou um celular, apresentou um defeito, ele aí já pode procurar a CODECON, que vai receber esse consumidor para abrir o termo de reclamação, tentar marcar uma audiência de conciliação e tentar resolver esse problema do consumidor. É uma via administrativa. É uma via administrativa. Como eu disse, a CODECON ela está vinculada à Secretaria Municipal de Ordem Pública, né, à Prefeitura Municipal de Salvador, e como órgão administrativo, ela tem o poder de fazer a fiscalização e receber essas reclamações do consumidor que se sente lesados. Mas assim, um consumidor que se sente lesado, que tem algum problema relacionado a isso, de que forma ele pode procurar o CODECON? É via internet? Ele tem uma sede onde ele possa comparecer? Como é que funciona? Ele pode comparecer no centro, na Rua Chile, ali onde fica a nossa sede, e nos postos de atendimento situados nas prefeituras bairro, né? O consumidor pode se dirigir, se tiver alguma reclamação, algum direito que esteja lesado, ele pode procurar a CODECON, que todos os nossos colaboradores vão receber esse consumidor para tentar resolver o seu problema. A gente falou, na verdade, você falou sobre essas fiscalizações que são feitas, né, pelo CODECON, né, com frequência, né? Você citou mercados, né, enfim, vários estabelecimentos que recebem essas fiscalizações. E como são feitas essas fiscalizações dentro desses estabelecimentos? E quais são as irregularidades mais encontradas, assim? Particularmente nessa semana estamos fazendo uma operação especial, uma operação Idoso 80+, já que no dia 1º de outubro é o dia do idoso. Então, nossa equipe está se direcionando a todos os estabelecimentos que visam um atendimento ao idoso, né? Hoje, o Estatuto do Idoso modificou. Hoje há uma preferência da preferência. O que é isso? O idoso acima de 80 anos ele tem preferência sobre os demais idosos. Então, nossa equipe está indo a bancos, supermercados, laboratórios, farmácias e verificar se esses estabelecimentos estão preservando o direito de atendimento prioritário a esse tipo de idosos. Então, como é que funciona a fiscalização da nossa equipe? É realmente ir no lugar, verificar irregularidades à legislação consumerista. Né? Mercados, por exemplo, a equipe verifica prazo de validade, acondicionamento de produto e, de igual forma, também em restaurantes. Nossa equipe também se direciona a restaurantes para verificar também se há alguma irregularidade dos restaurantes. Um dado importante, né, de restaurante, e eu digo assim, que é a importância da CODECON, porque você vai no restaurante, bonito, arrumado, mas não tem conhecimento de como é que está a cozinha desse restaurante. Né? Eu digo que a CODECON passa a ser os olhos do consumidor nesse sentido, porque nossos fiscais vão verificar acondicionamento dos produtos, higiene da cozinha, validade dos alimentos, e a importância é tão grande, né, disso que até hoje, de janeiro até hoje, a CODECON já conseguiu tirar das prateleiras, tirar de venda cerca de mais de 500 quilos de produtos vencíveis impróprios para consumo. Né? Além também do que mais de 600 litros de produtos impróprios para consumo foram destruídos pela CODECON.
Então, assim, é realmente algo importante justamente para a proteção da saúde e segurança do consumidor. Ok. Para você que chegou agora, a gente conversa com Alexandre Lopes, ele é diretor da Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor, e também com o Gustavo Mercedes, que representa aqui a Rede Consumo Seguro e Saúde, é com ele que a gente vai falar agora. Eu queria que você, primeiro, seja bem-vindo aqui ao Bocão News, para que você explicasse como é que funciona a rede. Então, boa tarde, Diego, boa tarde, Rafael, boa tarde, Alexandre, aos internautas que estão nos assistindo. A rede nada mais é do que um fórum que reúne órgãos e entidades da sociedade civil para fazer um enfrentamento ao que nós chamamos de acidente de consumo. O que seria o acidente de consumo? São acidentes provocados por produtos ou serviços. E nós temos bases e dados que demonstram que os produtos colocados no mercado representam riscos significativos para os consumidores. Então, a gente está numa perspectiva de sair daquela fase onde o consumidor se autoculpava dos acidentes e passar agora para uma fase de responsabilização para os fabricantes e prestadores de serviços. Então, nosso papel enquanto rede é monitorar, é investigar quando os acidentes acontecem, e a gente vai poder detalhar mais para frente alguns casos que estão emblemáticos no país sobre acidentes relacionados a produtos ou serviços, mas, fundamentalmente, transformar o consumidor num potencial fiscal para que ele possa registrar esses acidentes. Esses acidentes vão para o banco de dados do governo federal para que a gente possa ter uma intervenção mais efetiva e eficaz no enfrentamento aos acidentes que geralmente aflige a maioria da população brasileira. Mas de que forma você percebe, Gustavo, que a população tem se alertado nesse sentido? O código completou quanto tempo agora? Ele é de 90, de né? 90, o código é isso? 27 anos. 27 anos. E a sociedade evoluiu muito com relação a isso. Hoje em dia as pessoas me parece que têm mais a noção do direito que possuem, mas ainda deixa a desejar, né? Tem muita gente que tem o direito e não sabe que tem o direito, ou às vezes até sabe que tem e deixa de reclamar por N motivos, né? Como é que você percebe a mudança da sociedade nesse período todo aí, desde o início do Código de Defesa do Consumidor? Então, o marco de 90 foi um marco da conformação do direito consumerista. E a gente vem sofrendo um processo de amadurecimento da sociedade do entendimento que é seu direito e que eu encontro instrumentos e espaços onde eu possa apresentar aquilo que foi irregularidade, aquilo que afetou o meu direito e ter o apoio do aparato estatal para poder garantir esse direito. E a gente tem, por exemplo, dados que apontam, por exemplo, a Bahia é o terceiro estado no país com maior índice de registro de acidentes provocados por produtos e serviços. Isso são dados a partir de um site, que é o site do Inmetro, que tem um sistema, que é o SIMAC, onde o consumidor pode registrar. Então, a principal hoje base de dados para registro de acidentes com produtos e serviços é um site, um sistema onde o consumidor registra. Então, a gente está fazendo uma evolução, onde o consumidor achava que foi uma desatenção sua ou foi uma negligência, para entender, não, é meu direito, esse produto era perigoso, esse produto representou um risco para a minha saúde, eu vou lá e registro. Então, a gente tem isso aí, um incremento dessa concepção da necessidade de que tenha uma relação consumerista mais segura, onde o consumidor tem responsabilidade, sim, mas, acima de tudo, o fornecedor que apresenta esses produtos para a sociedade. Gustavo, quais são os tipos de estabelecimentos onde se registra esse maior número de acidentes? Então, dados agora bem recentes, porque assim, a plataforma do sistema Inmetro, ele traz a cada ano, que é o SIMAC, um relatório do perfil dos acidentes que acontecem no país. Então, a gente tem dados já de 2016 que apontam, por exemplo, que dos acidentes apresentados, eletrodomésticos representam 19% dos registros. Então, observe, eletrodoméstico está no ambiente familiar, doméstico, são o grupo de produtos que representam o maior índice de acidentes, seguidos pelos produtos infantis, que abrem um outro alerta. Todos nós conhecemos que as crianças são consumidores hipervulneráveis, ou seja, estão mais suscetíveis aos riscos. E, por seguinte, utensílios domésticos com 12%. Então, se você pegar esses três que estão no ranqueamento de que mais oferece acidentes, são justamente aqueles que estão no espaço doméstico, do lar. E quando a gente vai trabalhar separadamente por produtos, nos chamou a atenção ano passado o produto fogão. Fogão é 10% do total de todos os produtos registrados. E observe, fogão já vem sofrendo modernizações para evitar queimaduras, cortes, mas mesmo assim, em 2016, apareceu na liderança dos acidentes registrados, seguidos por outra questão que é dramática para nós, que são os brinquedos. Brinquedos, lembrando que brinquedo é um produto de certificação compulsória, ou seja, para ser vendido no mercado tem que ter o selo do Inmetro. Mas mesmo assim, recebendo esse selo, passando pelos testes, ele aparece em segundo lugar com 5,4% das ocorrências, que nos leva também a discutir sobre a presença dos produtos clandestinos pirateados.
que não passam pelos testes, que não passam por necessidade de análise sobre a composição desses produtos e que estão gerando acidentes na população. Então, assim, quanto mais a população tem essa perspectiva de estar registrando os acidentes, mais banco de dados tem os órgãos como a Codecom, o Ibametro, o Procon, para fazer efetivamente um combate e enfrentamento para garantir uma relação consumerista mais segura. Então, você falou sobre em relação aos brinquedos, né? E estamos chegando agora no período onde a compra de brinquedos ela é intensificada, né, por conta do Dia das Crianças, e aí no caso entra o papel do Codecom também de fiscalizar essas lojas de brinquedos, não é isso? Sim, com certeza. Para o Dia das Crianças já tem uma operação já voltada para isso, mas também no intuito educativo, né? Vamos pegar as crianças e levar em mercados, chegar às escolas para poder estar já passando e instruindo essas crianças que são já consumidores de uma forma indireta, mas realmente futuros consumidores diretos, né? Então, assim, a gente tem primado para essa operação do Dia das Crianças educar mais esses consumidores. Agora, Gustavo, de que forma esses dados que são captados pela rede, eles conseguem, de fato, auxiliar na diminuição do número de acidentes, por exemplo? De que forma isso funciona? Então, a plataforma do CIMAC, que é aberta à população, se a população procurar assim, quero registrar um acidente que me gerou um acidente. Eu gerei um produto que me gerou um acidente. Sim. Então, eu posso ir lá no site do Inmetro e registrar, relatar o que aconteceu. Lá vai ter o campo para você dizer qual foi o produto ou serviço, qual foi a marca, quando foi, que parte do corpo foi ferida, que tipo de agressão, se foi uma queimadura, se foi um corte. Então, esses dados vão para um banco de dados nacional. Mas aí é uma informação que ele via, não necessariamente ele vai ter um retorno. Não, é só aí para que ele informar. Ele não ajuiza, por exemplo, um processo de reparação de dano. Sim. Isso aí vai permitir que os órgãos de controle, de fiscalização, que aí no caso tanto nacionais como Inmetro, Senacom e Anvisa, mas no âmbito do Estado, como o Procon, Ibametro e no município Codecom e Vigilância Sanitária, possam ter acesso às informações e ter uma atuação mais estratégica e efetiva. Olha, naquela região são esses os produtos que estão gerando mais problemas de acidentes. Para direcionar as operações para também, poder, né? em cima dessa percepção da realidade, mapear, porque você tem a possibilidade também da rastreabilidade. E, paralelo a isso, você também tem um sistema de registro dentro dos hospitais, que é o SIAC, que é os profissionais de saúde, quando entram pela emergência das ocorrências, lá são registrados e também vão para um banco nacional. Então, é uma atuação de rede integrada que inova nesse sentido. A concepção que todos nós somos um Estado brasileiro, que tem órgãos do federal, órgãos do Estado e do município trabalhando em conjunto para oferecer aos consumidores relações consumeristas mais seguras. Ok. Vamos dar uma passada aqui com o Diego no site bocãonews.com.br, saber os principais destaques dessa quarta-feira, Diego. É isso aí, a gente começa falando sobre um susto, na verdade, né? Clima de tensão vivido hoje pela manhã, na verdade, durante todo o dia aí, nos bairros do IAPI, Santa Mônica e Perovais, após um suposto toque de recolher. Né, os ônibus que circulam nesses bairros, né, que eu acabei de citar, tiveram os itinerários alterados no início da tarde de hoje por causa de um suposto toque de recolher na região. Segundo o Sindicato dos Rodoviários da Bahia, os coletivos estão fazendo ponto final no retiro. De acordo com moradores da região, o motivo do toque de recolher seria a morte de um homem identificado como John Leno, suspeito de tráfico de drogas no bairro. Ele foi morto ontem durante um confronto com a facção criminosa rival. A gente tem também assuntos no Bocão News relacionados a entretenimento e política, não é isso mesmo, Rafael? Pois é, tem em cidades o protesto realizado em Paripe contra o fechamento de agência da Caixa, daqui a pouquinho a gente vai falar disso, e também o sinal analógico de TV que vai ser desligado em Salvador nesta quarta-feira, hoje é o último dia 27, o sinal analógico de TV aberta em Salvador será desligado hoje. Esse desligamento já foi confirmado após pesquisa do Ibope Inteligência, que foi divulgada na reunião do Grupo de Implantação do Processo de Distribuição e Digitalização de Canais de TV e RTV. O objetivo é mostrar que a capital baiana e a cidade de Fortaleza atingiram o percentual mínimo de 90% de cobertura do sinal digital nas cidades. Em Salvador, a pesquisa aponta que 93% dos domicílios já contam com esse sinal digital. Além da capital, mais 19 municípios do estado deverão ter o sistema analógico desligado hoje. Entre eles, Aratuípe, Cairu, Camaçari, Candeias, Dias Dávila, Itaparica, Jaguaripe, Lauro de Freitas, Madre de Deus, Maragogipe, Nazaré, Salinas da Margarida, Santo Amaro, São Francisco do Conde e São Sebastião do Passé, além também de Salbara, Simões Filho, Terra Nova e Vera Cruz. Então essas cidades aí, todas, a partir de hoje, terão o sinal analógico da televisão desligado
e vale aí somente o sinal digital. E para quem não sabe as informações de como você deve proceder, quem tem uma televisão antiga, acesse aí bocãonews.com.br, tem todos os detalhes de como você pode passar a ter o sinal digital em sua casa. E agora, voltando aqui para a entrevista, a gente conversa com o diretor da Codecon, que é a Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor, Alexandre Lopes, e também com Gustavo Mercedes, ele que representa a Rede Consumo Seguro e Saúde. Estão aqui no estúdio. Queria fazer uma pergunta para o Alexandre com relação ao retorno que você tem, Alexandre, após as denúncias. O consumidor ele chega ao Codecon através dos meios que a Codecon disponibiliza e faz a denúncia. A Codecon tenta fazer primeiro uma conciliação. Na verdade, aí seria a reclamação. Aí Sim. uma coisa é a fiscalização, outra coisa é o problema do consumidor já infringido. Né? No momento que o consumidor, por exemplo, compra um sofá que não chegou, um colchão que não chegou, ou compra um celular e não é consertado, ele pode se dirigir à Codecon, que aí a Codecon vai designar uma audiência de conciliação e tentar resolver o problema do consumidor naquela ocasião. É isso. Após essa audiência, o que é que acontece? Após a audiência, se não houver conciliação, o processo administrativo vai seguir o seu curso normal e aí vai ser analisado se é possível aplicar uma multa ou não em desfavor da empresa. Né? Verificado que a empresa infringiu uma regra do consumidor, aí é aplicada uma multa que pode variar de R$300 a 6 milhões de reais. Quando aplicada essa multa, a empresa ela pode recorrer de que forma? Aplicada a multa, né, na primeira instância, a empresa pode recorrer no prazo de 10 dias, que é encaminhada à instância superior, que vai analisar o recurso da empresa. Né? Verificou que a empresa não tem razão, a multa permanece, o processo retorna, e aí após, se a empresa não fizer o pagamento voluntário da dívida, ela é encaminhada para a Procuradoria do município, que faz a inscrição do débito em dívida ativa. Certo. Um outro fator é a questão da fiscalização, com relação à denúncia. Né? Por exemplo, o consumidor chegou no mercado e viu um produto que estavam vencidos. Ele pode procurar, através dos nossos canais de atendimento, a Codecon, seja pelo 156, ou seja pelo site Fala Salvador, ou até mesmo presencialmente, em uma das nossos postos de atendimento ou na sede, e informar que aquele estabelecimento está infringindo alguma regra consumerista, que aí a gente vai mandar uma equipe local para poder verificar e estar, se for o caso, autuando a empresa, nesse caso de alguma infração. Certo. Você tem dados para passar para os leitores do Bocão News com relação a essas audiências, após as audiências, quanto por cento de sucesso se obtém e quanto por cento vai para as outras vias, para as outras instâncias? Na maioria das vezes, os processos, há um acordo, há uma conciliação, Já na primeira... na tentativa, na audiência de conciliação. Poucos processos são encaminhados, são remetidos, seguidos para ter análise do processo e aplicação de multa. Mas é importante que o consumidor procure o órgão administrativo, porque assim, o consumidor muitas vezes deixa de procurar os órgãos administrativos, a Codecon, para procurar a justiça, né? Porque na justiça acha que vai ganhar o dano moral, mas é importante que procure o órgão administrativo, porque ainda assim que não resolva o seu problema, o órgão administrativo verificou que há uma infringência à norma do consumidor, vai aplicar uma multa à empresa, vai punir a empresa por infringir a regra do consumidor. Então é importante também que procure os órgãos administrativos para que com essas multas as empresas se eduquem e melhorem o atendimento na relação de consumo. Além da via administrativa, ele pode procurar o juizado, né? O judiciário. O fato de ele ajuizar uma ação ou procurar o judiciário não impede dele também manter a reclamação dele administrativa. Certo. Dessas audiências de conciliação que são realizadas, quais são as situações mais comuns assim que a Codecon registra? Assim, a Codecon, atualmente, ela é muito conhecida, né, pelo fato da confecção de planilhas de cálculo. Né? A Codecon ele verifica se os juros em um cartão de crédito ou de um empréstimo de um determinado contrato aplicam juros abusivos. Né? E uma vez verificado que o juro está abusivo, a Codecon já abre um termo de reclamação chamando a instituição financeira para tentar resolver o problema. Esse é uma das grandes reclamações que a gente tem lá, consumidores buscando a Codecon para verificar a abusividade dos juros, e sem falar nas outras mais comuns, que são as concessionárias de serviço público, como telefonia, água e energia. Tá, ok. A gente conversa com o diretor da Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor, a Codecon, Alexandre Lopes, e também com Gustavo Mercedes, que representa a Rede Consumo, Seguro e Saúde. Como o Diego falou, o Dia das Crianças está chegando, né? Tem a operação da Codecon. Baseado em que a Codecon se prepara para realizar operações? Além dessas datas, outros tipos de operações, através de denúncias, como é que funciona isso? As operações de fiscalização da Codecon se baseiam através das denúncias
E também temos programado de realizar as fiscalizações por bairro. A gente adotou o nome, criou o nome de Blitz do Consumidor, que a gente vem realizando, levando, encaminhando fiscais, em torno de 15 fiscais para bairros da cidade de Salvador, para poder, de uma forma impactante, estar fiscalizando os estabelecimentos daquele bairro. A gente já fiscalizou mais de 15 bairros da cidade: Barra, Rio Vermelho, Pari, Periperi, Liberdade, Cajazeiras. E acaba sendo uma estratégia interessante porque a gente acaba mapeando os principais problemas da cidade sobre a ótica consumerista, né? Quais são os principais problemas que atingem a cidade de Salvador em razão da infringência a uma regra consumidor. Para se ter uma ideia, as principais infringências ainda continuam a ausência de um exemplar do Código de Defesa do Consumidor. As empresas, que é obrigatório. Né? Que é obrigatório, acabam achando que é besteira ter um exemplar do Código de Defesa do Consumidor no seu estabelecimento, quando na verdade não é, porque na realidade um instrumento, uma arma realmente para o consumidor, que se achar lesado já apontar ali ao lojista ou ao empresário que ele tem realmente os direitos deles. Né? Outro problema constatado são as ausências de preço nos produtos, que também acabam sendo bastante verificados nas nossas operações. A ausência de preço, etiqueta de validade também é um outro fator que acaba também a gente notando. As empresas acabam não possuindo etiquetas de validade, ou seja, isso acaba implicando que a gente não tem conhecimento da origem e não sabe de quando é que vai vencer aquele produto. Então, o produto acaba não sendo seguro para consumo. Né? E fora também a questão de a gente verificar a validade de produtos. Infelizmente, a gente acaba encontrando muitos produtos ainda nos estabelecimentos de diversos segmentos, bares, restaurantes, mercados, que acabam sendo encontrados fora do vencimento. Né? Como eu falei no início, a gente já descartou mais de 500 produtos, mais de 500 quilos de produtos vencidos e mais de 600 litros de produtos também vencidos. Quando a gente fala assim em fiscalizações, a gente se remete muito a grandes estabelecimentos, a grandes lojas, mas assim a Codecon assim, ela percebe que há uma mudança no pensamento do pequeno empreendedor, aquele que tem uma lojinha no bairro, de também se enquadrar nessas leis? Sim, verificamos. A partir das blitz podemos verificar que, muito embora eles desconheciam algumas regras, como por exemplo colocar o preço, que é uma regra básica, eles acabam realmente se conscientizando e aí através da nossa operação, que muitas vezes é educativa, na maioria das vezes é educativa, eles acabam realmente se adequando às normas do consumo. Gustavo, com relação ao envio, né, através do site, de denúncias com relação à questão de acidentes, você percebe que isso tem aumentado ou não? Então, o envio demonstra um crescimento da concepção e da maturidade da sociedade em identificar seus direitos. Agora é interessante que a nossa forma de monitoramento dessa realidade não é só pelo sistema. Sim. Um exemplo claro também é o papel fundamental da imprensa. A gente teve casos agora, a gente vai poder debater sobre a questão do acidente com as embarcações, e o Codecon pode até falar um pouco como é que foi as operações, sim, mas mostrou um trabalho conjunto que envolveu o Corpo de Bombeiros, DPT, Ministério Público, Defensoria Pública. Então, a atuação conjunta também permite que a gente possa ter mais efetividade na defesa dos direitos dos consumidores. Então, sim, por exemplo, a gente teve recentemente uma mobilização aqui na Bahia que foi pela aprovação da Lei das Piscinas Seguras. A gente teve recentemente, em julho, mais um caso envolvendo o óbito de criança sugada pelo ralo de piscina, que é uma realidade que vem se manifestando a cada ano. Então, foi justamente a mobilização de órgãos, sobretudo aqui na Bahia, que permitiu que o projeto 71/2014, que estava tramitando no Senado, fosse aprovado agora recentemente. Então, claro que não só o registro dos acidentes, mas, acima de tudo, a mobilização da sociedade na defesa de direitos fortalece os órgãos públicos para fazer efetivamente um controle do mercado de produtos e serviços. Então, é fundamental que a sociedade cada vez mais se empodere dessa condição de consumidor portador de direitos. E qual que você percebe a relação das entidades no âmbito do município e do estado com a rede? Interessante. Por exemplo, a gente tem um trabalho muito importante da Divisa, que é da Secretaria de Saúde, que é a Vigilância Sanitária do Estado, que atua junto aos hospitais para garantir que haja os registros nessas portas de emergência. E, ao mesmo tempo, você tem a Vigilância Municipal na ponta, né? No município de Salvador, trabalhando ali no controle, junto com a Codecon, vendo a questão de validade, de ambientes seguros, higiene. Por exemplo, você tem uma ação da responsabilização civil através do Ministério Público. A doutora Suzane Suzatti fez um bom trabalho, Josiane Suzatti fez um trabalho importante agora na questão da responsabilização das empresas de transporte marítimo. Você tem a Defensoria Pública ali garantindo assistência a essas vítimas dos acidentes. Então, é uma atuação conjunta. O Corpo de Bombeiro é um exemplo bem claro, que está ele trabalhando diariamente para garantir não só o socorro das vítimas dos acidentes, mas, acima de tudo, o trabalho de educação para o consumo,
que é identificar, que o consumidor identifique os riscos e possa ter uma posição de prevenção. A ONG Safe Kids, que é a Criança Segura aqui no Brasil, nos alerta que 90% dessas lesões, desses acidentes provocados, com atitude de prevenção, poderiam ser evitados. Ou seja, o acesso à informação permite que o consumidor possa ter uma posição preventiva frente aos riscos. Ok. Você dando um passeio aqui pelas nossas redes, na verdade tem uma pergunta de um internauta, o Wellington Santana. Ele está com a dúvida que ele tem um problema com a Embasa. Né? Aqui em Salvador, ele disse que tem uma casa que está desabitável há quase 13 anos, né? Ninguém mora nessa residência há quase 13 anos, e ele diz que pede para a Embasa desativar o fornecimento de água e ela continua a mandar contas sem haver ninguém consumindo. Ele está perguntando se nesse caso ele pode acionar a Codecom para resolver isso. Ele pode buscar a Codecom e fazer a reclamação nesse sentido, porque a Embasa não pode manter o contrato com ele se ele não tem mais interesse. Ou seja, se ele não tiver em débito, ele pode buscar, é o direito dele rescindir esse tipo de contrato. Agora, o ideal é que antes de procurar Codecom, Procon ou Justiça, é que entre em contato com a empresa, anota o protocolo, né? Exatamente. Tentar resolver da forma mais simples, mais rápida possível e depois procurar as outras vias. A entrevista está chegando ao finalzinho. Eu queria, antes de finalizar aqui, que cada um deixasse uma mensagem com relação ao direito do consumidor, de que forma o consumidor ele pode se portar e pode buscar os seus direitos na sociedade. Eu, primeiramente, agradeço aqui a oportunidade de estar falando um pouco da Codecom, né, um pouquinho dos direitos dos consumidores, um pouquinho das atividades da gente, e dizer que o consumidor não deixe passar, né, o seu direito, ainda que seja pequeno, o mínimo possível, buscar realmente os órgãos administrativos, a Codecom, o próprio judiciário, que estaremos realmente de braços abertos para tentar resolver seu problema. Ok. Então, eu quero também agradecer a oportunidade, deixar aberto que a Rede de Consumo Seguro é esse esforço da sociedade e dos órgãos públicos para garantir relações consumeristas mais seguras e dizer, por exemplo, como exemplo do trágico acidente das embarcações. Ali não é uma fatalidade mera do acaso. É preciso buscar se houve responsabilidade e os órgãos públicos estão trabalhando nessa investigação de forma conjunta para permitir também, inclusive, melhorias nesse sistema de transporte marítimo. Dizer que a Rede de Consumo também vai estar construindo a Semana Criança Segura, que é uma atuação em conjunto de vários órgãos, Procon, Ibametro, Codecom, Defensoria Pública, com várias atividades na cidade e no estado para oferecer a você, consumidor, conhecer riscos que podem estar colocados às crianças hoje na nossa sociedade. Então fica aqui o abraço ao Bocão News por esse importante espaço de debate com a sociedade. Tá ok. Diego. Muito obrigado, Rafael. Você que nos acompanha, nos nossos entrevistados também, muito obrigado pela participação. Sexta-feira tem mais Pauta Livre, lembrando todas as terças, quartas e sextas às 14 horas na sua timeline aí do Facebook, tem o nosso programa Pauta Livre. Todos os dias, ou melhor, terças, quartas e sextas ao vivo aí para vocês. Ok, eu agradeço também a participação aqui do Alexandre e do Gustavo. E você que está em casa pode conferir também, dia de segunda-feira, o programa Fato e Opinião também, a partir das 2 da tarde, aqui no bocãonews.com.br. É isso aí, até a próxima, um abraço.